Olá, meus queridos alunos, mais uma aula a partir de Ilhéus, na Bahia, para você que quer aprender um pouco mais de botânica. Essa é a nossa última aula sobre grupos vegetais. Já vimos briófitas, pteridófitas e gímeno. Agora vamos dar uma olhada em angiospermas. Bom, primeiro, o que é que aparece de novidade nas angiospermas? As angiospermas trazem duas novidades importantes. Primeiro, a presença de flores, depois a presença de frutos. Vamos começar analisando a questão das flores. Gimnosperma e angiospermas são fanerógamas, porque apresentam órgãos reprodutores visíveis. No caso das gímenos, são os estróbilos. No caso das angios, são as flores. As flores apresentam sépalas e pétalas, que são estruturas não reprodutivas, têm outras funções. O conjunto de sépalas nós chamamos de cálice, o conjunto de pétalas nós chamamos de corola. A parte masculina inclui a antera, que é onde ocorre a produção dos grãos de pólen, e a antera é sustentada pelo filamento, também chamado de filete. Na parte feminina tem o estigma, que é onde o grão de pólen cai. Abaixo do estigma vem o estilete, depois uma parte mais gordinha, que é o ovário. Dentro do ovário vai estar o óvulo. Lembrando a você uma discussão que nós já tivemos em gímeno. O óvulo em vegetais não é o gameta feminino. O gameta feminino continua sendo a oosfera. A oosfera fica dentro do óvulo. Perceba que em gímeno o estróbilo não tem enfeites, ele não tem beleza, não tem perfume, não tem néctar, porque a polinização em gímeno é feita pelo vento. Mas as angiospermas fizeram uma associação importantíssima com os animais. A polinização em angiospermas geralmente é feita por animais, e para atrair os animais é que existe a flor, com seu colorido, com seu perfume, com o néctar. Essa associação das angiospermas com os animais foi fundamental para o sucesso delas. Cerca de 90% dos vegetais que existem hoje no planeta são angiospermas, em grande parte com a colaboração dos animais que polinizam as flores. O ciclo reprodutivo de angiospermas, obviamente, obedece àquele padrão básico dos vegetais que nós já estudamos. Vamos ver como se dá a formação do gametófito masculino. A produção do gametófito masculino se dá dentro da antera, mas antes de produzir o gametófito masculino, é preciso produzir o esporo masculino, chamado de micrósporo. Então, dentro da antera, há 4 sacos polínicos, cheios de células chamadas de microsporócitos, também conhecidas como células-mãe dos micrósporos. São essas células que, por meiose, formam os micrósporos. Lembre-se que, a partir de gímeno, os esporos não são lançados no vento. Então, esses micrósporos permanecem dentro da antera e se desenvolvem formando o grão de pólen. O grão de pólen é que corresponde ao gametófito masculino. Para formar o gametófito feminino, também é necessário antes formar o esporo feminino, chamado de megásporo. Para isso, dentro do óvulo, que por sua vez se encontra dentro do ovário, existe uma célula chamada de megasporócito, ou também conhecida como célula-mãe do megásporo. Essa célula, por meiose, dá origem ao megásporo. Este se desenvolve dentro do óvulo e forma o gametófito feminino, que terá um total de 8 núcleos haploides. 3 deles formarão 3 antípodas, 2 estarão nos núcleos polares, 2 nas sinérgides e 1 na oosfera, que é o gameta feminino. Então você já viu como se dá a formação do gametófito masculino e do gametófito feminino. O gametófito masculino é o grão de pólen e ele é formado lá dentro da antera. O gametófito feminino vai ser composto pelas 3 antípodas, 2 núcleos polares, 2 sinérgides e a oosfera, que é o gameta feminino. Lembre-se do ciclo geral de vegetais. O gametófito masculino e o gametófito feminino derivam de um esporo. Então é aquilo, lá na antera, primeiro se forma o micrósporo, que é o esporo masculino. O desenvolvimento do micrósporo gera o gametófito masculino, que é o grão de pólen. Na parte feminina, dentro do ovário, tem uma estrutura chamada óvulo. Dentro do óvulo, forma-se o megásporo, que é o esporo feminino. O desenvolvimento do megásporo é que gera o gametófito feminino. Vamos agora ver então como se dá a união do gametófito masculino com o gametófito feminino. Vamos ver como se dá a fecundação em angiospermas.
Em angiospermas, o grão de pólen, que está aqui no desenho, costuma ser transportado por animais, como nós já vimos. Os animais, então, os transportam até essa região da flor, o chamado estigma. Quando o grão de pólen cai no estigma, ele desenvolve o tubo polínico. O tubo polínico, por sua vez, carrega os dois núcleos espermáticos para o interior do óvulo. Bom, ao entrarem em contato com o óvulo, ocorre um fenômeno exclusivo de angiospermas que nós chamamos de dupla fecundação. Na dupla fecundação, um núcleo espermático fecunda a oosfera e dá origem ao zigoto, que vai se desenvolver no embrião. O outro núcleo espermático se une com os núcleos polares, formando um endosperma triploide. Vai ser um endosperma triploide porque será a união de 3 núcleos haploides, os 2 núcleos polares, mais o núcleo espermático que veio no tubo polínico. Após essa dupla fecundação, o óvulo se desenvolve na semente e o ovário se desenvolve em fruto. Lembre que gimnosperma não forma fruto, porque ela não tem ovário. Gimnosperma forma semente, porque ela tem o óvulo, mas ela não tem o ovário, então ela não forma fruto. Fruto é algo exclusivo de angiospermas. Enfim, vamos então ver o que há de mais importante em anjo. Você não vai esquecer da associação delas com os animais, tanto na polinização quanto na dispersão das sementes, porque lembre-se que muitos animais pegam os frutos das anjos para comer e acabam espalhando as sementes. Outra questão importante delas, só nelas ocorre a dupla fecundação. Um núcleo espermático fecunda a oosfera e vai formar o zigoto, que se desenvolve em embrião. O outro núcleo espermático se une com os núcleos polares e forma o endosperma. Endosperma esse que então será triploide. Endosperma triploide também é algo exclusivo de anjo. Também não se esqueça que após a fecundação, o óvulo se desenvolve em semente e o ovário se desenvolve em fruto. Pessoal, até a nossa próxima aula. No meu site, o www.profdorival.com.br, tem uma seção chamada Videoaulas. Lá você encontra uma lista de todas as aulas que eu já gravei, tudo organizadinho. Até mais!